Olá, seja bem-vinda. Meu nome é Marta e esse canal é o canal Você Já Deve Ter Sonhado com Isso. Gente, eu já fiz alguns vídeos aí, né? Para quem já assistiu, vai entender sobre o que eu vou falar. O último vídeo que eu fiz foi Relatos dos Sonhos, né? Eu quis contar para vocês alguma coisa quando eu comecei esse processo dos sonhos. E o porquê que eu não tinha dito antes, porquê que eu não falei para as pessoas, eu tinha um motivo. E aí eu resolvi contar para todo mundo de uma vez, vamos dizer assim, paf, na lata, assim, no peito, sem anestesia. Por que que eu fiz isso? Porque, como eu disse lá no relato, com certeza outras pessoas já devem ter sonhado com isso. Muita gente já deve ter sonhado e muita gente não conta, não vai falar o que sente, não vai falar, porque é o que eu passava e até os últimos tempos aí atrás eu passei. E hoje eu quero falar sobre um sonho que eu tive, para vocês entenderem como é difícil naquela época falar sobre isso. Mas eu acredito que eu deveria ter uns 5 anos, 5, 6 anos no máximo, estourando. Eu tive esse sonho porque foi numa época em que eu comecei a ter discernimento de algumas coisas, alguns sentimentos. Quando muita coisa começou mais do que florescer dentro de mim. Foi uma época bem complicada para uma criança de 5, 6 anos. Que não convém falar aqui. Mas eu vou falar o sonho para vocês terem mais ou menos uma noção. Que se uma criança de 5, 6 anos sonhou uma coisa dessa, imagina como que ela não tava com a cabecinha. Mas enfim, vamos lá pro sonho, porque já passou. Hoje já sou bem grandinha. Grandinha não sou não, eu tô mais velha, continuo pequena. Ai, ai, mas vamos lá. Eu tinha mais ou menos essa idade quando eu tive um sonho em que eu estava no topo de uma montanha com uma outra pessoa do meu lado. Eu não lembro qual lado que era. Ai, vamos arrumar aqui, porque também tem que arrumar. Com bom TDAH, viu, gente? TDAH é sobre isso. Então, nesse sonho, eu tava no topo de uma montanha. Tinha uma pessoa do meu lado. Quando eu olhava pro chão, eu via pés com uma espécie de sandália. Parecia sandália, sabe? Assim, aquelas sandálias romanas. Parecia, mas não era sandálias romanas. Elas pareciam um couro diferenciado assim, e o solado dela era grosso. Porque eu lembro disso perfeitamente, como se fosse no tempo de agora, no tempo de já, de ontem, de hoje, de 5 minutos atrás. Era um solado grosso e ela não tinha cor, assim, ela era meio marrom, assim, meio bege, sabe? E eram pés grandes, bem grandes perto dos meus. A roupa dessa pessoa era como se fosse uma beia, sabe? Aquelas roupas que se usavam assim, era roupa de tecido cru e meio tom pastel, eu diria hoje tom pastel. E a mão, foi o que eu consegui ver. Que por sinal, gente, minha mão era desse tamanho, pelo jeito. Porque a mão daquela pessoa era muito grande. E eu tava com meu braço erguido. A pessoa devia ser alta.
e aquela pessoa segurava na minha mão. Eu tava no topo, olha só que interessante, eu tava no topo da montanha e aquela pessoa apontava para um outro, para frente, tipo horizonte, e falava coisas para mim. Eu não lembro o que, mas eu tinha a sensação de que queria dizer: você vai conhecer muitas coisas. Foi o que eu entendi, o que eu senti. Nesse momento, eu senti uma ternura muito grande. Mas eu não falava. Aquela pessoa falava comigo através do pensamento. Eu não precisava, ele não abria a boca para falar. A pessoa, e não era uma mulher. Não era, porque era muito grande, os pés grandes. A presença era masculina. Percebia-se que era. E aí tá. Nesse momento que eu olhei para o horizonte que ele apontava, eu olhei e olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu tava como se fosse assim, a gente estivesse lá em cima, embaixo um penhasco. E aí tocava-se uma música que eu não sei da onde saiu, não me pergunte a melodia, não sei te descrever, não sei, só sei que tocava e entrava na minha alma com uma força muito grande. E naquele penhasco tinha um rio lá embaixo, e naquele rio tinha um barco, um barco com um homem dentro. Foi o que eu vi. E aí, no dia seguinte, eu lembro que eu fiquei com aquele sonho na cabeça. Acontecia todas as coisas e eu continuava com aquele sonho na cabeça. Eu lembro que a música ficou tocando na minha mente e no meu coração muito tempo. E era como se dissesse assim: você não está só, eu tô aqui. Aquilo foi muito forte para mim. Até hoje é. Tanto que eu fico emocionada de lembrar. E esse sonho eu não tive coragem de contar para muitas pessoas. E para as pessoas que eu contei, elas não sentiram a mesma emoção que eu senti. E também não souberam me dizer o que significava, o que se passava. Durante muitos anos eu tive esse sonho na mente e eu não sabia do que se tratava. Mas hoje eu sei. É como eu falei, acontecia coisas lá que hoje eu consigo entender, que hoje eu consigo ver, que hoje eu vejo o que significa. Eu sei que aquela mão era Jesus me segurando. Numa idade que eu comecei a perceber e sentir dor na alma. Porque a criança ela não sente dor na alma. Desculpa, gente. Me perdoa. Não queria me emocionar nesse ponto. Não era a minha intenção. Mas é difícil. A criança, ela não sente essa dor na alma. Ela sente tristeza. A criança sente alegria, tristeza, mas dor na alma. Uma espécie de depressão. Mas não depressão, como que eu vou te explicar? É o sentimento do TDAH quando ele tá triste. É muito doído. É doído, doído demais. Então, uma coisinha pequena, insignificante, pode se transformar em algo muito grande.
E eu estava vivendo coisas assim, na escola, em casa, com as amiguinhas na rua. E eu me lembro muito bem o porquê. Mas não convém falar, porque vai envolver outras pessoas e não convém falar. É muito delicado. E aí eu vi que ele veio e segurou na minha mão, mostrou o barquinho, a música que subia, que pegava todo aquele ambiente e mostrou o horizonte. Aquela música se espalhou em tudo, mas espalhou numa força que entrou na minha alma. E aí eu fiquei com aquela música na cabeça e até hoje eu não sei te passar. Mas é algo reconfortante, é algo único, singular. Não tem. É, se você me perguntar alguma coisa, eu vou te dizer que é uma incógnita, porque eu não tenho resposta para isso. Eu não sei te dizer. A única coisa que eu sei dizer é que naquele momento ali era eu e Jesus. Eu sabia que era ele. E ele falava comigo sem palavras. Não existia palavras verbal. Era eu, ele e nossos pensamentos ligados um no outro. E quando ele segurava a minha mão, foi uma segurança que eu senti só essa vez na vida. Meu gato. Não tem palavras. Depois disso, a minha vida deu uma virada grande. E aí eu comecei a entender os sinais de que eu não estava só, porque esse não foi o único sinal. Ele falou comigo uma outra vez, enquanto eu tava também passando momentos difíceis. E aí eu tava num restaurante chinês. Eu tava passando, não estava ali comendo nada, eu tava passando. E eu vi assim um biombo que separava aquela mesa de outras mesas. E aí tinha um homem, uma mulher nessa mesa e tinha um garçom. E a luz dali era uma luz que era mais ou menos assim, ó. Assim. Era mais fraca. Assim, era assim. Mais fraca, né? Assim. Que tomava o restaurante todo. E ficava meio escuro o restaurante, porque tava essa luz assim. E aí eu vi claramente,
Eu vi claramente, como se fosse agora. O garçom com uma bandejinha. Na bandejinha tinha um biscoito da sorte. E o homem pegou esse biscoito e abriu. Ele abriu, assim, ele abriu. Tava enroladinho, né? Interessante. Eu vou te contar porque que é interessante. Tava assim, enroladinho, pequenininho. E ele abriu. Na hora que ele abriu, tava escrito assim, ó, cuidado. Na hora que eu li aquilo, cuidado, o restaurante, o mundo, tudo, tudo, tudo tava em água. Tava tudo em água. Tudo, 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 tudo. Estragou tudo, acabou tudo. Tava tudo em água. Aí, eu tava no meio desse... Eu não sei o que será, mar. Era água, só tinha água. Muita água. E tava tudo escuro, o céu tava negro, não tinha civilização, mas era só água. E eu tava, assim, boiando nesse lugar, assim, eu não tinha onde me segurar, eu não tinha... Eu era criança também, né, gente? Quando eu sonhei isso, eu tinha 10 anos, 10, 11 anos. E aí, do nada, naquele imensidão de água, aí apareceu uma... Vinha vindo na minha direção um pedaço de madeira grande. Gente, não é Titanic não, hein? Não tinha Rose nem o Jack. Mas era um pedaço de madeira grande. E aí, em cima dessa madeira, tinha 2 crianças. Elas eram tão iluminadas, mas tão iluminadas, que chegava a ofuscar os olhos e eu não conseguia olhar elas direito, mas eu me lembro que eu olhei assim e vi o cabelinho delas cacheado, branco, 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 branco. Não é loiro, é branco, muito branco. E elas não tinham roupas, mas também não tinha nada que identificasse se era menino ou menina. Não tinha. Uma me pegou, me puxou, e a outra, com a mãozinha pequenininha, me secava com a mão. Aí ela falava assim, essas crianças, tá tudo bem, você não tá sozinha, e vai ficar tudo bem com você. Aí eu sentei, assustada, querendo entender o que estava acontecendo, porque não parecia que eu estava num sonho. Aí elas falavam assim, olha, a gente só veio aqui para te avisar que tá tudo bem, a sua vida vai mudar e a gente vai estar sempre com você, você não vai ficar sozinha. Mas não se assusta não, não tenha medo, seja forte. Aquelas crianças falando aquilo pra mim, eu com medo, porque eu tava ali naquele lugar cheio de água, que eu sabia que lugar era aquele. Não tinha mais um ser humano ali, não tinha nenhum sinal de vida, não tinha, tinha um céu profundo. Se você imaginar, imagina o céu negro, é muito mais profundo. Era um céu que não era aqui,
Não era esse céu aqui, era o céu profundo. Acho que se você tivesse que viver sobre embaixo de um céu daquele ali, não ia dar certo, porque ele era muito forte. Ele era profundo. E aí eu olhava aquele céu, não conseguia entender. E aí quando ela baixou o rosto, assim, botou aquelas mãozinhas pequenas, vai mudar tudo. Sua vida vai ficar diferente. E vai ser muito difícil. Mas você não tá sozinha. Isso eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos. Acreditem. Nos 14 anos a minha vida mudou de uma forma tão grande e violenta, que é uma história que eu conto um outro dia. E aí, quem que eu lembrei? Também tocava uma música. Também tocava uma música. E eu não sei te dizer que música que é, mas tocava uma música. Eu lembro que quando eu acordei desse sonho, eu tava me sentindo sozinha. E eu lembro que a minha alma falava: Marta, se prepara, porque muitas coisas vão mudar. Mas eu não tinha noção do que era. Se eu falar, gente, pra vocês que eu sabia o que era, eu vou estar mentindo. Eu não sabia. Eu não tinha noção nenhuma do que se tratava. Eu não fazia ideia do que era. Mas eu sabia que a coisa ia ser bem forte. Sabe? Tipo punk mesmo, sabe? A coisa ia ser bem violenta e eu não tinha noção do que ia ser. Então, a partir daqueles anos, quando eu completei 14 anos, a minha vida realmente mudou muito. E foi uma paulada atrás da outra. E ainda não parou essas pauladas. Mas de acordo com o passar do tempo, meu gato vai cair ali, por isso que eu tô aqui me mexendo toda, viu, gente? Eu tô puxando meu gato pra ele não cair, porque meus gatos são tudo terríveis. Eu sento aqui, vem todo mundo. Eu vou pra sala, vai todo mundo, parece cachorro. Então, voltando ao assunto, só que hoje, lembrando e relembrando os sonhos que eu tive, hoje eu tenho noção de muita coisa. Então, quando acontece alguma coisa mais forte, eu não tenho mais medo. Mas não deixo de me sentir sozinha, não deixo de sentir dor na alma, aquela coisa toda, porque eu sou TDAH, então TDAH vai sentir tudo muito forte. Já tô tratando, graças a Deus, tô tratando. Já vou ter minhas consultas, né, com a especialista, e já vou ver quando que vai começar as medicações. Então hoje eu sei lidar com isso, mas eu não sabia. E eu sofri muito por conta disso, por não saber lidar. E também porque as pessoas naquela época não tinham noção, entendeu, do que se tratava. Porque na verdade, eles entendem, até hoje, né? Eles entendem assim, TDAH, não fala nem TDAH, né? Porque a pessoa é preguiçosa, porque a pessoa é desatenta, é burra. Eu sofri muito com isso. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. É respondona. Preguiçosa porque a gente tem aqueles momentos de ter que ficar quieta no canto, precisar. Se você não conseguir ficar quieta no canto, você tem crise. Você
começa a ter crise, você se desregula. É uma coisa horrível, horrível. Você sente a necessidade de depois ter que compensar aquele momento que você não ficou, e você acaba fazendo muita besteira, porque tua cabeça não consegue raciocinar. Você só sente aquela necessidade gigante de que aquilo passe. Então você tenta fazer alguma coisa para aquilo ali passar. Falam que a gente é respondona, mas na verdade não é porque você é respondona, é porque você não tem muito filtro. Então você fala o que vem na sua cabeça sem o filtro. Fala que você é burra, não é que você é burra, é que você não consegue aprender da maneira correta com os outros. Você aprende de outra maneira. Isso é cientificamente provado. Então eu aprendo as coisas de uma outra maneira, não iguais aos outros. E quando fala que é desatento, é porque a gente não tem muito foco. E quando tem o hiperfoco, a gente, se for tirar, se for tirar você do hiperfoco, que é a maneira que você tá aprendendo, a maneira que você tá vendo, você fica muito perdido, sabe? Não é que fica nervoso, ai, eu fico bravo. Não, você fica perdido. Eu fico perdido. Eu me perco, aí eu não consigo fazer de novo. Entendeu? Tanto aqui, ó, pra mim gravar um vídeo, eu demoro. Eu demoro muito, porque eu preciso entender o que eu vou falar. Eu preciso ter aquele momento de agora é a hora. Sabe? Porque se não tiver o agora é a hora, eu fico parada. Eu não consigo fazer. Entendeu? Então, eu sofri muito por conta disso. E fora isso, eu sofri outras coisas também. E que eu acho que abalou muito. Que abalou muito mais. Muito mais. Mas eu tive uma compensação muito grande dentro disso tudo. Eu tive Jesus do meu lado. Eu tenho ele ainda. Eu posso falar. E eu não tô sendo pretensiosa. Eu tô sendo verdadeira. Ele nunca me deixou. Desculpa. Ele foi o único que nunca me deixou. Então eu posso falar de boca cheia. Jesus nunca me deixou. Então, não me importa o que aconteça. Como ele mesmo falou, não importa o que aconteça, eu vou estar sempre com você. E é verdade. Ele não mentiu. E eu agradeço muito a Deus por isso. Por ele ter colocado Jesus na minha vida. Eu não estou falando de religião. Estou falando de Jesus. É diferente. Não tem nada a ver com religião evangélica. Não tem nada a ver com cristianismo. Não tem nada a ver com nada disso. Eu estou falando de um ser que foi enviado na Terra para fazer uma coisa muito boa, para ajudar milhares de pessoas, e que milhares de pessoas ainda não conseguiram entender isso, e ainda usa o nome dele para fazer coisas, para enganar as pessoas. Mas enfim, para mim, ele é a minha segurança, porque ele falou para mim, eu não vou te deixar. E ele não mentiu. E vocês, conforme for passando, e vocês forem acompanhando meu canal, aqui no Você Já Deve Ter Sonhado Isso, com isso, desculpa, que é novo. Ai, ai. Aí vocês vão ver que ele realmente não me deixou e que eu tenho sonhos que falam muito sobre os dias de hoje. Eu tive esses sonhos há 20, 30, 40 anos atrás. E quem gostou desse daqui, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Tá? Se inscreva para vocês estarem sendo atualizados com os novos vídeos. Desculpa a emoção, mas é difícil você falar sem se emocionar, né? Eu, ainda mais quem, né? Ó, além de TDAH, eu sou libriana.
Ainda sou sensível, então, minha amiga, meu amigo, eu vou chorar. Desculpem aí, tá? Mas fica aqui o meu relato de sonho de hoje. De hoje não, de mais de 40 anos atrás. Um beijo pra vocês. E é isso aí. Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber mais vídeos. Curta, compartilhe e comente. Tchau, gente.